Né? Como eu estava falando com o Jô, hoje a gente vai falar sobre o anticristo. A gente está tomando como base a nossa apostila, né? Mas eu fiz uma introduçãozinha aqui para que a gente pudesse nos situar melhor em relação ao período histórico, né? A situação da igreja nesse período, mais propriamente dito, em relação à situação da igreja nesse período, visto que há algumas correntes doutrinárias, uns que entendem de uma maneira, outros que entendem de outra maneira. A gente colocou aqui, com base bíblica, a posição que nós temos em relação a esse pensamento e o porquê que nós cremos dessa maneira. Para começar o nosso estudo, eu vou pedir a Beth para que leia o livro de Apocalipse, capítulo 13, de 1 a 10. Apocalipse, capítulo 13. Vi rendido no mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nome de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu rosto e grande autoridade. Então viu uma das suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou seguindo a besta e adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogância e blasfêmia e autoridade para agir 42 meses. E abriu a boca em blasfêmia contra Deus, para lhe difamar o nome e difamá-lo do tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-lhe dado autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. E adorarão todos que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Até o 10. Se alguém tem ouvido, ouça. Se alguém levar para o cativeiro vai. Se alguém matar a espada, é necessário que seja morto a espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Bem, queridos, eu vou pedir a Beth para que leia novamente, por gentileza, o versículo 7. Ela está passando aqui o link da Tânia, que nós esquecemos, então eu mesmo vou ler o versículo 7 desse capítulo 13 de Apocalipse. E foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-lhes ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. As correntes que existem por aí, em relação à grande tribulação, uns dizem que a igreja vai passar pela grande tribulação, outros dizem que não. Por exemplo, quem lê esse versículo 7, e deu que pelejasse contra os santos e o vencesse, aquele que acredita que a igreja vai passar pela grande tribulação vai dizer: olha, o anticristo, ele vai pelejar contra a igreja e vai ser vencedora. Aqueles que acreditam que a igreja não vai passar pela grande tribulação, que já vai ter sido arrebatada, que vai estar comemorando as bodas do Cordeiro no céu com Cristo, diz que não. Que os santos aí não é mais a igreja, mas sim a nação de Israel. Como nós não acreditamos que a igreja vai passar pela grande tribulação, até porque a grande tribulação é a manifestação de Deus contra os filhos da desobediência, e a Bíblia nos mostra em vários versículos que a igreja não é um objeto da ira de Deus, muito pelo contrário.
foi aqueles que foram resgatados pelo sangue de Jesus Cristo, nós vamos mostrar alguns versículos que provam que aí João ele não está se referindo à igreja, mas sim à nação de Israel. Aí eu botei aqui uma exclamação aqui, o porquê da nossa posição. O primeiro motivo porque nós cremos que a besta vai pelejar contra a nação de Israel e não contra a igreja, é porque a peleja ocorrerá em Jerusalém. Vamos ver alguns versículos que mostram isso. Aqui é Apocalipse 13, né? Beth vai ler agora, Apocalipse, capítulo 11, versos 1, 2, 7 e 8. Apocalipse 11. Foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e também não foi dito, dispõe-te meio santuário, o seu altar e os que neles adoram. Mas desde de parte o ato exterior do santuário, e não nessas, porque foi ele dado aos gentios, este por 42 meses, e calcarão aos pés da cidade santa. Só um minuto. Vocês viram aí que 42 meses é o período em que os gentios vai ocupar a cidade santa e é o mesmo período de atuação da besta. Beth leu lá em Apocalipse 13. Agora, Beth, por favor, lê versículo 7 e 8. Quando tiverem, então, concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra eles, os vencerá e matará. E o seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Então, a besta, que é o anticristo, vai pelejar contra as duas testemunhas de Deus e vai vencer, e eles vão ser mortos na cidade de Jerusalém, onde também Jesus foi crucificado. Então a gente vê que essa peleja que João se refere no capítulo 13 não é no mundo, propriamente dito, mas sim na cidade de Jerusalém. Outra passagem bíblica que mostra que essa batalha vai ser em Jerusalém, está lá em Zacarias, capítulo 14. E aí é um texto mais longo, tá, querido? Vai de 1 a 14. Zacarias o quê? Zacarias, capítulo 14, verso 1 a 14. Eis que vem o dia do Senhor, em que os teus despojos se repartirão no meio de ti. Porque eu ajuntarei todas as nações para pelejar contra Jerusalém. E a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas. Metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o restante do povo não será expulso da cidade. Então sairá o Senhor e pelejará contra essas nações, como pelejou no dia da batalha. Naquele dia estarão seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém, para o Oriente. O Monte das Oliveiras se tenderá pelo meio, para o Oriente e para o Ocidente. Haverá um vale muito grande. Metade do monte se partirá para o norte, e a outra metade para o sul. Fugireis pelo vale dos meus montes, porque o vale dos montes chegará até Azal. Sim, fugireis como fugiste do terremoto no dia de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor, meu Deus, e todos os santos com ele. Acontecerá naquele dia que não haverá luz, mas frio e gelo. Não, mas será um dia singular, conhecido do Senhor. Não será nem dia nem noite, mas haverá luz à tarde. Naquele dia também sucederá que correrão de Jerusalém águas vivas, metade delas para o mar oriental. Só 10 já tá bom. Eu falei, de 1 a 14? Está no versículo 8. Então, só 10 já tá bom. Então, fica muito claro que a batalha vai ocorrer na cidade de Jerusalém.
na nação de Jerusalém. E essa batalha que Zacarias descreve aí, que vai ser a última batalha, está descrito também. Nós não vamos ler, não agora, mas depois, está descrito também essa batalha. Em Apocalipse, capítulo 19, de 1 a 11, nós vamos ler no final ainda dessa introdução, nós vamos ler, e só para constar, Beth vai ler também Apocalipse capítulo 12. Eu não anotei aqui, porque eu não achei importante na hora, mas eu acho que vai ser bom para a gente também tomar como base. Eu só vou ver os versículos aqui. Isaías 12, de 13 a 17. Apocalipse 12, 13. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher e dera à luz o filho varão. E foram dadas à mulher 2 asas, de grande águia, para que voasse até o deserto, ao seu lugar. Aí, onde se sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista das serpentes. Então, a serpente, o dragão, que nós vimos lá no capítulo 13, que deu seu poder, a sua autoridade à besta que surgiu do mar, que é o anticristo. A ira desse dragão é contra a mulher que deu à luz a criança. E lá em Apocalipse 12, de 1, também fala que essa mulher que deu à luz a criança, que vai reger a nação com cetro e vara, a gente entende que é essa criança que vai reger a nação, a gente entende que é Jesus Cristo. E isso vai acontecer lá no milênio, que nós vamos estudar depois. Então, Jesus Cristo, até segundo eu saiba, ele é judeu, nasceu na cidade de Belém de Judá e cresceu numa cidade chamada Nazaré. Então, Jesus, a mulher que deu à luz a Jesus é Israel, Jerusalém. Então, a gente vê que essa grande batalha que João se refere aí não vai ser contra o mundo, porque se fosse contra a igreja, seria no mundo inteiro, mas vai ser restrita à nação de Israel, mais propriamente dita, a cidade de Jerusalém, onde nós vimos também que vai ocorrer o ministério das 2 testemunhas, que nós vimos na aula anterior. Então, a primeira razão que a gente pode dizer que os santos que a besta não vai pelejar não é a igreja, mas a Israel, exatamente porque essa batalha vai ocorrer na nação de Israel. Segundo, é que a gente sabe, pelas profecias, que Deus ele só vai agir a favor da nação de Israel depois que terminar o período dos gentios. Então, enquanto estiver no período dos gentios, Deus não vai estar lidando com a nação de Israel. Então, esse período de 3 anos e meio, 42 meses, ou 1.260 dias, de acordo com a profecia, ele vai ser o período final em que Deus vai restaurar a nação de Israel. Ou seja, já vai ter terminado o período do gentio, a igreja vai ser arrebatada, aí sim, Deus vai lidar com a nação de Israel. A gente pode ver isso que nós falamos lá em Romanos, capítulo 11, do verso 22 ao verso 26. Romanos 12, 11, né? Romanos 11, 22 a 26. Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus para os que caíram. Severidade, mas para contigo a bondade de Deus, se nela permaneceres. De outra sorte também tu serás cortado. Eles também, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados. Só um minutinho. Eles aí, tá?
Paulo está se referindo à nação de Israel, que foi cortada da aliança quando rejeitou a salvação em Cristo Jesus. Eles foram cortados e Paulo está dizendo que nós, os gentios, fomos enxertados no lugar deles, tá? Consegue, né? Pois Deus é poderoso para me enxertar de novo. Pois se posto cortado do que por natureza era oliveira brava, e contra a natureza enxertado em boa oliveira, quanto mais não será enxertado na sua própria oliveira aqueles que são ramos naturais. O que Paulo está dizendo aí que nós, que não fazíamos parte da aliança, que éramos por natureza afastados da aliança com Deus, nós fomos enxertados nessa oliveira. Imaginem eles que já eram a oliveira natural, se Deus não pode enxertar novamente o natural na oliveira que é natural. Continua, né? Versículo 25. Porque não quero, irmãos, que ignoreis esse mistério, para que não seja presumido em vós mesmos, que vem endurecimento com parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios. E assim todo Israel será salvo, como está escrito. Virá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades. Então, o que Paulo está dizendo aí? Quando completar o período do gentio, ou seja, quando o tempo do gentio se tornar pleno, quando se cumprir a plenitude dos gentios, então todo Israel será salvo. Ou seja, porque Israel rejeitou ao Messias, Israel, as 70 semanas que Daniel se referiu, ela foi cortada, restando uma última semana. Quando terminar o período dos gentios, essa última semana vai voltar a ser contado novamente. Ou seja, Deus vai cumprir a promessa que fez lá em Daniel. Aí, Beth, lê lá pra gente a promessa que Deus fez. Daniel 9, de 20 a 24. Olá, tudo bom, cara? De 9 a 24. Daniel 9, de 20 a 24. Não, tá aberto. Quem tá ali é Simone. Falava eu ainda, e orava e confessava meus pecados, e o pecado do meu povo de Israel, e lançava a minha súplica pela face do Senhor meu Deus, pelo monte santo do meu Deus. Falava ainda na oração, quando o homem Gabriel, que eu tinha observado na minha visão, ao princípio, veio rapidamente voando e me tocou a hora do sacrifício da tarde. Ele queria instruir-me, falou comigo e disse: Daniel, agora sai para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem e eu vim para te declarar, porque é muito amado e considerado para as coisas que a coisa entende a visão. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar as iniquidades, para trazer a justiça eterna. Beth, 70 semanas para Deus fazer o que com Israel? Lê aí novamente essa parte que você está lendo aí. Serão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia. Então, essa passagem aí, Paulo se refere lá em Romanos 11, e quando terminar a plenitude dos gentios, então todo Israel será salvo. Deus vai voltar a contar as 70 semanas, aí vai ocorrer isso. A salvação é essa que o anjo está falando aqui para Daniel, que Beth acabou de ler. Continua, Beth. Versículo 25. Sabe e entende. Não, só, você já terminou 24? Terminou 24. Então tá bom. Só terminou aí. Então, a salvação que Paulo se referiu, que vai ocorrer em Israel, depois de terminar o período do gentio, Paulo, com certeza, ele se baseou
Então, nós vimos que, lá na primeira parte, que a peleja ela vai ser em Israel. Que o anticristo vai estar revoltado contra Israel e que a peleja vai ser lá em Israel. E nós vimos que Deus só vai voltar a lidar com Israel depois que a igreja for arrebatada, depois que terminar o período dos gentios. Terceira razão que nós cremos que os santos com quem a besta vai pelejar é Israel e não a igreja, é porque o ódio do anticristo ele vai ser contra Israel, porque no meio da última semana, ou seja, quando estiverem voltando 3 anos e meio, a aliança que o anticristo fez com Israel vai ser cortada. Beth, lê lá pra gente agora, por favor. Daniel 9, 26 e 27. Depois das 72 semanas será morto. 62. Depois das 62 semanas será morto o ungido e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será num dilúvio, até o fim haverá guerra, desolação são determinadas. Ele fará firme aliança com muitos, por uma semana, na metade da semana, para cessar o sacrifício e a oferta de manjares. E sobre as asas da abominação virá assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Então ele vai fazer uma aliança com Israel por uma semana, ou seja, semana de anos, por 7 anos. Mas na metade, ou seja, 3 anos e meio, que é igual a 42 meses, por 1.260 dias, essa aliança será quebrada. E será quebrada por quê? Beth, lê lá 2 Tessalonicenses 2, 3 e 4. Segundo Tessalonicenses 2, 3 e 4. Isso, 2 Tessalonicenses 2, 3 e 4. E que não vos demovais a vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis que por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo que tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia, e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Então, o que Paulo está falando à igreja? O que é a igreja de Tessalonicenses? A igreja de Tessalonicenses começou pessoas escrevendo para a igreja de Tessalonicenses cartas como se fosse enviada por Paulo, dizendo que o anticristo ele estava por vir. O arrebatamento já havia acontecido, que Jesus já havia voltado e a igreja já tinha sido arrebatada. Paulo falou, olha, não demovam do seu pensamento, quer seja por espírito, quer seja por epístola, como se fosse escrita por mim. Porque, na verdade, o arrebatamento não vai ser assim. Ele não vai ocorrer sem que antes apareça o homem do pecado. E esse homem do pecado, ele vai... Que é a parte que diz que ele vai se sentar no trono de Deus. O qual se opõe, versículo 4, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Esse vai ser a razão da causa da quebra da aliança. Porque o anticristo, ele vai sentar no trono de Deus e vai exigir adoração como se fosse Deus. Como nós vimos lá em Apocalipse capítulo 13, dizendo que ele reivindicava para si, para o dragão, adoração. Então, ele vai sentar no trono
entre Israel e o anticristo. E por causa disso, o anticristo vai se revoltar contra Israel. Porque o anticristo, ele se propaga como sendo o único Deus e exige para si adoração única. E isso Israel não vai aceitar. Nem Israel vai aceitar adorá-lo e nem ele vai aceitar que Israel não adorasse. E esse vai ser o pivô da guerra. Vai ser por causa disso que os exércitos do anticristo vai se revoltar contra a nação de Israel e vai pelejar contra ela durante 42 semanas, ou 1.260 dias, ou 3 anos e meio, que é o período tanto do tempo de poder do anticristo, como é o período em que as duas testemunhas irão profetizar, e é também o período da grande tribulação, que vai ocorrer num único espaço de tempo. Então, a terceira razão que nós dizemos que a guerra do anticristo, que a besta vai pelejar e vai vencer, não é a igreja, mas é Israel, é por causa dessa quebra, dessa aliança, porque Israel não aceitou adorá-lo como se fosse Deus. Amém? A quarta razão, a gente vai fazer um estudo aqui que eu achei super interessante. Queridos, ligue um pouquinho o microfone de vocês, que eu vou fazer uma pergunta para vocês. Podem ligar. Qual é o tipo de Messias que Israel está esperando quando Jesus Cristo veio? Seria um servo sofredor como Jesus veio? Seria alguém que iria entregar a si próprio para ser morto numa cruz, como se fosse um maldito? É esse o tipo de Messias que Israel estava esperando? Qual era o tipo de Messias que Israel estava esperando? Israel estava esperando o Messias revolucionário, que viesse para destruir todos os inimigos de Israel, a saber, na época de Jesus, o Império Romano que estava dominando Israel. Israel esperava que esse Messias queria vir e tirar Israel do jugo dos romanos. Lê lá, Beck, pra gente. Lucas 24, de 19 a 21. É uma passagem muito conhecida. Lucas 24, 19. Ele lhe perguntou, quais, e explicaram, o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e falava diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que ele fosse quem havia de redimir Israel. Ora, disse o discípulo no caminho de Jaú, nós esperávamos que fosse ele o Messias, aquele que iria redimir Israel. Mas agora ele já está morto. Acabou a nossa esperança. Não é ele. E João 5, 25. Em verdade, vos digo, que vem a hora e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. 5:5. Ouvirão a voz do Filho de Deus e o que ouvirem viverão. Querido, eu copiei
25. Querido, desculpa, depois eu faço esse versículo direito para vocês, tá? É que eu anotei aqui errado. A fim de que todo honre o filho. Não, eu copiei aqui o versículo errado. Depois eu vou dar uma olhada e passo para vocês, tá? Então, Israel esperava um Messias que viesse redimi-lo, que viesse um grande general de guerra, que viesse redimi-lo, ou seja, livrar Israel junto com o governo do Império Romano. Segundo, ele esperava que Israel, que o Messias, ele fosse precedido por Elias. Beth, lê para a gente, Malaquias 5:4. Malaquias 5:4. Tem 5. Malaquias 4:5, perdão. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Então, eis que vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o terrível e grande dia do Senhor. Queridos, guarde esse versículo de Malaquias 4, tá? Mateus 11, 13 e 14. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se quereis conhecer, ele mesmo é Elias, que estava para vir. Então, Jesus, quando ele nasceu lá da Virgem Maria, lá em Belém de Judá, ele foi precedido por Elias, que era simbolizado em João Batista. Queridos, na segunda vinda de Jesus Cristo, no retorno, quando Jesus for redimir realmente Israel de seus inimigos, o Messias, o Elias, também está ali representado. Beth, lê Apocalipse 11, 5, 6. E se alguém pretende causar-lhe dano, sai fogo da sua boca e devora os inimigos. Sim, se alguém pretende causar-lhe dano, certamente deve morrer. Ele tem autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias que profetizar. Só até aí, tá bom. Queridos, aquele que sai fogo e consome os seus inimigos, aquele que tem poder para profetizar e fechar o céu para que não chova. O que vocês lembram? Elias. Elias não estava ali representado na figura das duas testemunhas? Estava ou não estava ali representado? E depois que surgiu essas duas testemunhas, inclusive, identificando o ministério de Elias ali, aí veio o Messias que Israel tanto esperava. Beth, lê lá, Apocalipse 19, de 11 a 21. Messias que viria e realmente iria destruir todos os inimigos de Israel. Vi o céu aberto e eis um cavalo branco. E seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são como chama de fogo. Na sua cabeça há muito diadema. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Esse está vestido com um manto tinto de sangue, e seu nome se chama Verbo de Deus. E seguiam o exército que há no céu, montado
montando cavalos brancos com vestiduras de vinho finíssimo, branco e puro. Saía da sua boca uma espada afiada, com ela ferir as nações. E ele mesmo as regerá com cetro de ferro. E pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto, na sua coxa, um nome escrito: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Então viu um anjo posto em pé no sol, e clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu: Vinde, reunidos para a grande ceia de Deus, para que comais as carnes dos reis, carne de comandante, carne de poderoso, carne de cavalo e seus cavaleiros, carne de todos, quer livre, quer escravo, tanto pequenos como grandes. E vi a besta e o rei da terra com o seu exército, congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta, que com sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta, e eram adoradores de imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago do fogo, que arde com enxofre. O restante foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Então, querido, surgiu aí e apareceu aí o grande Messias que Israel estava esperando. E a gente vê lá em Apocalipse 19 que a besta, o anticristo, estava ali para pelejar contra Israel. Ele já havia vencido, havia peleja, já havia vencido pouco tempo antes, as duas testemunhas que também foi colocado ali por Deus para defender a nação de Israel, já haviam sido mortos, já haviam ressuscitado, e o anticristo havia dominado a nação de Israel, havia pelejado contra os santos e vencesse. Quando ele pensou, o anticristo pensou que a vitória dele era total, viu-se no céu um homem montado sobre um cavalo branco, escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Verbo de Deus. E aí se cumpriu aquela passagem que fala: assim como o relâmpago que sai do Oriente se mostra no Ocidente, então apareceu ali Jesus como um raio que se mostra no Ocidente montado num cavalo para defender a Israel contra os seus inimigos, destruir o anticristo, destruir o falso profeta, jogar no lago de fogo e enxofre, que é o inferno, prender a serpente, a antiga serpente, que é Satanás, ser reconhecido por Israel como seu rei de fato e de verdade, ser reconhecido, ser glorificado por Israel, e ali introduzir o milênio, quando nós iremos governar juntamente com Jesus durante 1000 anos em que Satanás estará preso. Então, queridos, a gente viu aí que tanto como Jesus veio para ser Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que a profecia se cumpriu, tanto na vinda de Jesus em glória, como Jesus realmente veio para ser o general de guerra de Israel, tanto em um como no outro, foi cumprida a profecia que dizia: importa que o Messias venha antes. E agora ele repete novamente aquela passagem de Malaquias 4:5. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Eis que vos enviarei o profeta Elias, aquele que sai fogo da boca e destrói seus inimigos, e que tem autoridade para fechar o céu para que não culpa. Antes que venha o grande e terrível dia, grande para a nação de Israel, o povo de Deus, terrível, os inimigos de Israel, que haviam cercado Israel, estava para destruir a Israel. Tanto essa profecia de Malaquias, tanto serve para Jesus, o
Cordeiro de Deus, como Jesus, o grande cavaleiro, cuja o nome é Verbo de Deus, está escrito na sua coxa. Rei dos reis e Senhor dos senhores. Queridos, a palavra de Deus, ela não se perde em nada. O tempo não é capaz de pagar nenhuma das promessas de Deus. O Messias tão esperado que viria e redimir a Israel estava aí. O Elias veio, o Messias veio logo depois. Amém, querido? Nós vamos falar mais sobre como entender mais um pouquinho como foi essa vitória de Cristo contra as hostes dos anticristos. Além dessa passagem de Apocalipse 19, a outra passagem que nós já lemos também, de Zacarias, 14, de 1 a 14, que Beth já leu, e a outra que nós vamos ler agora, Tessalonicenses 2, de 3 a 9. Pode. Esse Elias, o que você está sendo afirmado aí, que Elias vai vir novamente também, é isso? Se não, a gente não leu lá, tem duas testemunhas. Elias é representado ali, né, como aquele que faz descer fogo para consumir os seus inimigos, e aquele que tem autoridade sobre o tempo para fazer parar de chover ou não. Segundo Tessalonicenses o quê? Você não conseguiu identificar Elias ali, não? Vamos lá. 2 Tessalonicenses 2, 3 a 9. Ninguém, de nenhum modo, vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e levanta contra tudo que se chama Deus ou objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais que ainda convosco eu costumava dizer-vos essas coisas, e agora sabeis por que eu detenho, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Até o 6? É o 9. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Ora, só que aí tá bom. Então, queridos, Paulo deixou muito claro aí que o iníquo, o homem do pecado, o anticristo, ele só vai ser, o seu ministério só vai ter início quando aquilo que o detém for tirado. E a gente, não é difícil da gente entender que o que detém, que detém hoje, que o anticristo se manifeste, é exatamente a igreja. Porque enquanto tiver Deus tratando com os gentios, Deus não vai tratar com Israel. Quando terminar o tempo dos gentios for tirado, a igreja for arrebatada, aí sim vai aparecer o iníquo, que vai ser o pivô como eu posso dizer assim, pivô da remissão, da salvação da nação de Israel. Aí que Israel vai reconhecer Jesus como sendo o Messias, o Filho de Deus, o Todo-Poderoso. Amém, queridos? Alguma dúvida? Terminei aqui a introdução que eu queria fazer sobre o anticristo, tá? E por que nós acreditamos, e por que nós cremos que a igreja não vai passar pela grande tribulação, tá? Alguma dúvida em relação a isso? Alguém gostaria? Já são 25 para as 8 e já passou até um pouquinho do nosso tempo. Mas alguma dúvida? Teve alguma passagem aí que não ficou entendido, que ficou meio turvo, que vocês gostariam de esclarecer? Tem alguma dúvida? Se não, Renato, está com você, meu pastor.
Amém. Assim, muito claro para nós, né? Primeiro, a soberania de Deus. A gente vê claramente a soberania de Deus, o controle de Deus sobre a história, sobre... Perdão, querido, estava desligado aqui, eu estou falando toda a vida aqui, e ela, depois que ela me avisa que está desligado. Falha nossa. Falha nossa, né? Então, assim, primeiro a gente vê a soberania de Deus, né? Controle de Deus sobre a história. Deus tem um controle da história, Deus tem um controle de tudo, nada foge ao controle dele e o propósito dele. Eu gosto muito desses capítulos aqui de Romano, né, que o rei até citou aí, acho que foi o capítulo 11, se eu não me engano. E hoje pela manhã eu até citava um trecho desse capítulo. No verso 28, né, ele leu, você usou acho que do 25, 11, 25. Irmãos, não quero que ignorem este mistério para que não se tornem presunçosos. Israel experimentou endurecimento em parte até que chegue a plenitude dos gentios. E assim todo Israel será salvo, como está escrito. Virá de Sião o Redentor, que desviará de Jacó a impiedade. E esta é a minha aliança com eles quando remover os seus pecados. Quanto ao Evangelho, eles são inimigos por causa de vocês, mas quanto à eleição, são amados por causa dos patriarcas, pois os dons e os chamados de Deus são irrevogáveis. Assim como vocês que antes eram desobedientes a Deus, mas agora receberam misericórdias, graças à desobediência deles, assim também agora eles se tornaram desobedientes, a fim de que também recebam agora misericórdia. Graça à misericórdia de Deus para com vocês, pois Deus colocou todos sob a desobediência para exercer misericórdia para com todos. É tão interessante isso, né? E a gente vê que quanto à eleição, amado por causa dos patriarcas, porque os dons e os chamados de Deus são irrevogáveis. Deus chamou uma nação com um propósito específico, que é a nação de Israel, né? E mesmo nessa trajetória toda, Deus continua com seu amor para com Israel e no propósito final, né, de resgatar o seu povo. Compromisso que Deus tem com o povo. E é tão interessante quando a gente pega o homem cai lá em Adão peca, tem toda aquela situação e tem todo um plano de Deus para resgatar o homem, para trazer o homem de volta para si. E aí o homem, no sentido de toda a humanidade, ele separa uma nação e existe toda a trajetória dessa nação, por meio dessa nação, e a gente vai ver lá em Abraão serão abençoadas todas as famílias da terra, isso se cumpre em Jesus, e a salvação. E aí ele trata com todas as nações, que os gentios somos nós, né, que não somos judeus por natureza, não somos lá descendentes de Israel, porque não somos judeus, mas ele trata lá com gentios, que somos nós, todas as nações da terra, a salvação para todas as nações da terra, mas no final da história ele vai cuidar com o povo que ele chamou, que ele escolheu, com um propósito específico, porque o dom e chamado de Deus é revogável, querido. É a aliança de Deus com o seu povo. Isso é fantástico. Isso é fantástico, né? E aí a gente vê a trajetória desse povo de Deus, né? Como Deus tem esse amor por seu povo e a misericórdia de Deus, que aí diz aqui que todos debaixo da obediência para exercer misericórdia com todos, com eles e conosco. Então nós somos fruto da misericórdia de Deus, querido. Nós somos fruto do amor de Deus. Isso é maravilhoso. Entender isso, saber isso, isso é fantástico, né? E agora é interessante porque a gente vê, né, uma nação que esperava ali um libertador político, um libertador social, que tinha sofrido aquela opressão ali, principalmente do Império Romano, que ele julga ali, né? Mas era mais que isso, era um libertador que não era dessa condição social e política, era mais que isso, e eles não entendiam. Aí ele vem na contramão da história, né? Ele vem como de uma nação que foi escolhida por Deus, separada
por Deus, né? E aí a gente vê como que se coloca numa condição dessa, sabendo que você, estou falando da nação de Israel, sabendo que você é escolhido de Deus, uma nação separada das outras nações. Olha quem você é. Olha o orgulho judeu. E aí, quando se espera um rei lá, vem um rei na contramão da história, nasce de uma forma simples, nasce numa manjedoura, vem num animal de uma forma muito simples na contramão, que não era nada disso. Era uma outra coisa, querido. Isso é para lá, isso é muito profundo. Esse é o nosso Salvador, né? E aí eu lembro aqui, vou fazer minhas as palavras de Juliana, filha do Reinaldo e da Beth. Se todos lessem Os Miseráveis, né, iam conhecer um personagem, um bispo, que ele chega numa cidade, uma cidade que era distante, e o trajeto para essa cidade era um trajeto perigoso, era de muitos assaltantes, e poucas pessoas queriam passar pelaquele caminho, correr esse risco e chegar até esse povoado, essa cidade. E ele se dispõe aí. Mas todos os outros bispos tinham muitos recursos, andavam em carruagens, né, bonitas, e ele foi montado num jumentinho. E quando ele chegou naquela cidade, aí ele é recebido pelo prefeito da cidade, né, pelo prefeito lá da cidade e por um homem muito rico da cidade lá, as duas pessoas mais importantes da cidade. E eles ficam rindo dele ter chegado naquele animal, naquele burrinho. Ele fala uma coisa muito interessante, que quem lê o livro marcou a nossa vida. Ele fala assim: não, eu também fico assim como vocês, eu fico sem graça, eu fico constrangido de estar andando nesse animal, de estar usando o meio de transporte que o meu Senhor usou, né? E aí, na contramão da história, quando ele esperava toda uma pompa, eu não me acho digno de usar o mesmo meio de transporte que o meu Senhor usou. Esse é Jesus, querido. Esse é Jesus que revolucionou a história da humanidade, que deixa o homem sem entender nada. Esse é o Jesus. Esse é o nosso Salvador. Isso é maravilhoso, querido. Isso é maravilhoso, né? Isso é maravilhoso. E que bom a gente ter esse entendimento e esse conhecimento, né? Sabendo que todas as coisas estão no controle de Deus. E que Ele nos, assim como Ele escolheu Israel, assim como Ele chamou Israel como povo dele, para uma missão específica, Ele separou Israel e Ele nos separou por meio da fé como filhos de Deus, como povo de Deus. Então nós também somos povo de Deus, é o único povo de Deus. Amém? Então pela manhã a gente falava isso, nós somos filhos de Deus. Querido, isso é maravilhoso. É maravilhoso saber que você é salvo, saber que nada disso aí vai nos afetar e nós vamos estar com Ele eternamente. E eu achei que o rei até ia falar um pouco mais de João, né? Ele falou do anticristo, da personificação do anticristo, mas do espírito do anticristo, né? Tudo que se opõe a Deus, né? E a gente vê em que situação que o mundo está, a confusão que o mundo está. Eu acho que o mundo nunca esteve tão confuso como agora. O mundo não esteve tão confuso, tão dividido quanto agora, né? Uma situação de um caos total na Terra, onde era para nos unir, para sermos solidários, né? Para buscarmos cuidar um para o outro, mas o homem está tão distante de Deus que não é isso que acontece. O homem está tão distante de Deus, do amor de Deus, que não é isso que acontece. Pelo contrário, né? A humanidade ela continua cada vez mais insensível, a morte já não nos abala mais, né? Ficou lugar comum, e nós vemos
essa situação. Mas a história está em curso, né? A história está em curso. A história está em curso. E tem um grande final, né? Um grande finale aí. Um grande finale já estabelecido. Amém? Amém. Amém? Então que Deus continue nos abençoando. Esse estudo é muito importante para que a gente tenha esse conhecimento aí, né? E assim, a gente fica muito feliz por ter a oportunidade de ter acesso à palavra de Deus, de ter acesso a esse estudo, a esse entendimento, né?